Olá a todos, é um prazer fazer parte deste projeto, um projeto que tem a intenção de orientar a paz e do nosso lado trazer a nossa experiência um pouco no tema. A gente vai trazer para vocês um pouquinho de parâmetros na escolha da escola para uma criança que precisa de cuidados específicos. Primeiramente, a gente queria se apresentar um pouco para vocês entenderem os caminhos aí que a gente percorreu para trazer esses parâmetros para vocês. Meu nome é Cláudia Passos, sempre atuei na área de desenvolvimento infantil, bastante próximo às crianças. Atualmente eu atendo em consultório, através da psicopedagogia, da psicomotricidade. Aprofundei um pouco mais na massagem, na coordenação motora e coordeno a Escola de Educação Infantil Recreio, faço parte da equipe de coordenação. O Recreio tem 34 anos, sempre com a mesma diretora e psicóloga, a Bel Linares. O Recreio ele foi pensado como um espaço para as crianças poderem brincar, poderem ser crianças. O Recreio sempre esteve aberto para qualquer criança que quisesse estar com a gente. Isso trouxe uma experiência bem bacana em relação à diversidade. O Recreio é uma escola que tem essa referência em São Paulo, de ter um trabalho bastante específico, de poder articular bem o individual com o coletivo. E destaco essa experiência porque é a partir dela que a gente vai trazer muitas referências, né? E lá que eu conheci a Juliana, minha parceira de trabalho, vou passar a apresentação a ela. Olá a todos, queria agradecer também essa oportunidade de poder falar sobre esse assunto. É um assunto tão importante hoje em dia, né, que tem muitos profissionais e muitas pessoas se debruçando para pensar sobre as questões da educação e da escolarização, em meio a tantas diversidades, então é um assunto bastante atual. Eu sou a Juliana Vidigal, sou psicóloga e acompanhante terapêutica. Trabalho há alguns anos também na interface da saúde e da educação, pensando em parcerias, construindo em parcerias com escolas, projetos inclusivos, acompanhamento de crianças, um acompanhamento mais individualizado, mas também pensando no grupo, né, no coletivo. Fui professora durante um tempo aqui da Escola Recreio, e foi aí que eu conheci a Cláudia, e depois nos desdobramentos desse trabalho a gente começou a fazer um outro tipo de parceria, que foi justamente com algumas crianças que precisavam e que necessitavam, no nosso ponto de vista e do ponto de vista da equipe, de um acompanhamento mais próximo, mais minucioso, e também pensando em projetos das práticas inclusivas na escola como um todo. A ideia é que a gente possa abrir uma conversa, né? E trazer algumas sínteses para vocês saírem dessa explanação com boas referências aí para as escolhas. O primeiro ponto que eu acho que vai estar presente em toda a nossa conversa, que a nossa exposição, é a questão da diversidade, né? Do ser diferente. Acho que vivemos uma questão dentro de nós, né, de todo o ser humano, que é essa necessidade da nossa subjetividade, né, de sermos autênticos, de expressarmos as nossas potências e, ao mesmo tempo, uma pressão muito grande cultural, né, para sermos uma massa e funcionando todos do mesmo jeito. Então, acredito que, independente dos nossos filhos ou não, esse conflito interno todo ser humano tem, né? E com certeza esse conflito se destaca bastante quando os nossos pequenos, né, trazem algumas questões que podem não estar sendo tão bem recebidas ou tão bem encaixadas nesse lado mais social, né? Então a gente, do lado da escola ou no consultório, a gente tem a clareza que essa questão ela é uma questão que os pais precisam ir se trabalhando, né? Precisam ir descobrindo os seus próprios potenciais. É uma bandeira política, né? Passa a ser uma bandeira política isso. Muitas das organizações hoje que cuidam das crianças que precisam de apoios específicos são encabeçadas por pais, né? Que começam a olhar as especificidades dos filhos, o que eles querem, o que eles precisam, e percebe que o mundo
precisa de mais acolhimento, né, e de mais repertório técnico para poder lidar com isso. Em São Paulo a gente percebe duas correntes muito fortes, né, atualmente nesse momento político isso fica bastante claro, né, uma linha que não está muito preocupado com isso, está mais preocupado com essa questão mais, né, progressista, essa questão do consumo, essa questão do dinheiro, e uma outra linha que já sabe bastante coisa, né? Então acho que é bem bacana os pais buscarem informações, que hoje tanto no sentido de acolhimento para a criança, mas na sua socialização, quanto nas aprendizagens, a gente já tem bastante conhecimento. Uma outra questão é essa questão da busca da escola, em que momento buscar a escola, né? A gente acredita bastante no recreio, né, e estando bastante tempo aí com a educação infantil, que a escola tem um papel fundamental na socialização das crianças, né, como sendo um segundo reduto pós a família, para a criança poder estar, poder brincar, poder conhecer outras crianças diferentes dela, outras opiniões, e a partir dessas relações e da relação dela com o mundo, né, com o espaço, desenvolver as suas pesquisas. Se a criança piquitica estiver fazendo isso na sua comunidade, na sua família, né, não há uma necessidade da criança ingressar à escola, né, antes dos seus 2 anos e pouco. Não há uma necessidade. Agora, se a criança está num apartamento, na mão de alguém, né, responsável, que não pode estar dando a ela o que ela necessita, a escola com certeza passa a ser um bom lugar de acolhimento e de desenvolvimento das pesquisas das crianças, né? E para a criança que tem questões específicas, isso é uma questão super importante, porque quanto antes a gente intervir, quanto antes a gente entender o que a criança tem e oferecer a ela o que ela precisa, mais ela tem possibilidades de desenvolver aquilo que num primeiro momento ela ainda não conquistou. Muitas dos déficits que a gente tem nas várias patologias, vamos dizer assim, diz respeito a uma dificuldade da criança internamente entender o que está acontecendo ao seu redor. Então, o modelo externo passa a ser fundamental. O modelo não só visual, mas é a forma de acolher a criança, né? É uma forma de dar um banho, é um olho no olho. São intervenções que, na verdade, são pontos de relação que pode ajudar bastante a criança nesse percurso. Então, pensando, né, que aí a família se olhou, né, está se olhando, né, porque é para a vida inteira isso, o quanto essas questões estão dentro dela, né, perceber um bom momento de estar trazendo para a escola. Ao chegar, ao escolher a escola, né, é bacana, e agora de uma forma mais didática eu vou estar colocando, né, para a gente perceber que escola é essa, que valores que são importantes. Primeiro a gente ir para uma escola que se abra mesmo, né? É interessante conhecer a escola no momento que a escola esteja com as crianças, esteja com os seus professores, esteja acontecendo de uma forma bastante viva, né? Não é uma apresentação de gabinete. O pai precisa cheirar a escola, precisa olhar para as pessoas que estão atuando, né? Conhecer bastante o espaço. Primeiro ponto central aí, qual é a experiência que a escola tem com a diversidade, com as crianças, com os seus potenciais e os seus desafios, como é que ela lida com isso, né? Lida com isso dentro do individual e do coletivo é um outro ponto, né? Como que é a criança que tem as suas necessidades específicas dentro de um grupo, seja de um berçário, seja de um G1, um G2. Coloquei uma outra questão que é o espaço ele é fundamental. Hoje a gente entende o espaço como um terceiro educador, né? O terceiro educador, porque a gente tem o professor, a gente tem o auxiliar, né? Normalmente num grupo de número médio aí, que é uma outra questão, né? Uma escola com bom acolhimento, o número de crianças por sala e por adulto responsável também é fundamental. Um outro ponto central é a brincadeira,
né? A brincadeira é o universo de construção da criança, é lá que ela vai trazer os seus saberes sociais, é através do faz de conta, é através do contato com a natureza. Então, o espaço, ele é fundamental para a criança poder se desenvolver e poder criar suas brincadeiras. Passa a ser fundamental para uma criança que tem questões específicas a parceria também com os outros profissionais. Acho que tem algumas escolas que ainda funcionam muito sozinhas e profissionais que também funcionam muito sozinhos, né? Então, as escolas que conseguem atender de um jeito mais integrado a criança, ela vai estar trazendo os profissionais para dentro, para poder compor, trazer os saberes dos consultórios, né, que a criança está desenvolvendo para dentro da sala de aula, né? Isso quero dizer que existem reuniões mesmo específicas com a equipe toda. Lancei aqui alguns parâmetros de busca, né? Vocês vão estar vendo agora na tela um pouquinho, uma síntese aí dos pontos, que esses que eu coloquei, para ficar aí como um registro para vocês, né? Como pontos que vocês podem entrar na escola e questionar e perguntar. E se não é um questionamento, é um olhar, né? E queria falar agora alguns pontos em relação ao papel da escola para a criança que tem algumas questões específicas. Eu acho que é fundamental a gente perceber a parceria da família e da escola, o quanto a escola ela apoia a educação que a família dá. Ao mesmo tempo, a família e a escola ela tem papéis distintos, né? A família traz um filho, a gente recebe um aluno, né? A família traz um indivíduo, a gente recebe esse indivíduo dentro de um grupo. E então, lidar com essa socialização é papel da escola. A responsabilidade da escola é desenvolver aprendizagens de socialização, saber ouvir o outro, saber ver o outro, fazer trocas, construir isso e apoiar as suas aprendizagens, né? São aprendizagens sociais e aprendizagens cognitivas. Na educação infantil, esse processo é belíssimo, né? É muito bonito, porque faz parte de um processo que ele é de formação, né? A criança vai testando tudo isso que eu estou colocando. Vou dar um exemplo, por exemplo, no Recreio a gente tem sexta-feira o dia do brinquedo, né? No dia do brinquedo, cada criança é convidada a trazer um brinquedo de casa. O combinado é que durante a semana esse brinquedo não apareça, tem muitas outras possibilidades dentro da escola. Na sexta-feira ela traz. E ela tem direito de emprestar, ela tem direito de não emprestar, ela pode ir até o outro e pegar. E o educador está lá como mediador. Ele é aquele profissional que vai estar fazendo uma leitura de interesse das crianças, onde o espaço está muito bem organizado, a proposta está muito clara, e o educador vai estar intervindo. É nesse momento que uma criança que precisa de cuidados específicos precisa ser muito bem olhada e muito bem estudada, a Juliana depois vai abarcar isso, de que tipo de apoios que ela precisa para conseguir, né, fazer esse seu processo de socialização, ser ouvida, né, poder se aproximar. Tem crianças que estão ainda conhecendo o outro, né? Esse é um grande mistério para o ser humano, né? Além de mim, existe um outro que eu preciso compor. Essa questão ela não é simples, veja o que a gente vive no universo do adulto, né? Quantas guerras, quantas faltas de possibilidade aí de composição, e os piticos estão aprendendo isso. Um outro papel da escola, bastante importante para qualquer criança, e fica bastante destacado nas crianças que precisam de apoio, qual é o olhar da escola para os potenciais e para os desafios das crianças, né? Os potenciais é aquilo que a criança ela dá conta de um jeito muito bacana. E que isso acontece também em qualquer pessoa, né? Ela nasce com aquela habilidade, vai desenvolvendo mais ainda, né? E os seus desafios, que seriam as suas dificuldades, né? A escola ela tem uma obrigação de saber isso, de ter um posicionamento, de ter uma leitura em relação a isto, né?
porque isso, inclusive, dá aos profissionais boas dicas de como ele pode atuar no consultório. Eu volto para a parceria dos profissionais, no sentido da escola ter um papel quanto a isso, né? A gente já teve, atualmente em várias escolas a gente tem muitos manejos em relação a isso, né? Tem profissionais que já chamam a escola, chamam uma reunião, né, no seu consultório, a gente já participou fora do recreio de reuniões, mas com certeza a escola ela também tem esse papel de chamar essa equipe para poder estar conversando, né? E até mesmo da equipe conhecer a escola, conhecer onde a criança fica na maioria, no maior tempo, né, da sua semana. Uma outra avaliação, que eu acho que ela é uma avaliação também que merece bastante estudo, a Ju também vai puxar um pouquinho mais, que é quando a criança precisa de um apoio específico em sala de aula, né, de um acompanhante educacional ou de um acompanhante terapêutico, onde o professor e o auxiliar não dão conta de poder aproveitar todo o potencial que a criança tem. Às vezes a criança está bem lá na sala, mas se tivesse alguém lá dando uma mãozinha, ajudando né, o aproveitamento dela, seria outro. Vocês vão ver na tela, novamente, uma síntese em relação ao papel da escola. Com certeza a gente poderia listar muitas outras funções, né, da escola, mas a gente destacou algumas que são fundamentais para o acompanhamento da criança que precisa de apoios específicos. A Ju vai contar agora um pouco da experiência dela enquanto AT e AE dentro dessa proposta. Para organizar minha fala, eu pensei em trazer uma contextualização histórica para tentar entender de onde as escolas estão partindo agora, pensando nos projetos de inclusão. Depois um breve apanhado sobre as escolas, como elas estão se organizando. E depois vou trazer um pouco como que esse profissional que se propõe a fazer um trabalho mais próximo à criança com necessidades educacionais especiais tem trabalhado hoje em dia, tem pensado sobre esse trabalho. Para início de conversa, queria trazer que em 1990, nas conferências mundiais da ONU, ficou decidido que a educação seria garantida para todas as crianças, né? Numa frase conhecida que é educação para todos e escola para todos. Essa lei, apesar de muito fundamentada e muito embasada, ela vem e não traz para as escolas fundamentos e maneiras de como implementar essa lei para receber as crianças. Então, todo aquele trabalho que as escolas vinham fazendo, o trabalho vigente nas escolas regulares, tiveram que ser repensados para pensar, então, como que as escolas poderiam receber, a partir de posta essa lei, né, as crianças com necessidades educacionais especiais. Lembrando que aceitar a matrícula de crianças não significa promover um espaço de aprendizagem ou de socialização, e que tem todo um trabalho que tem que ser pensado, refletido e desenvolvido para que essas crianças se assegurem de ter uma educação, pensando na comunicação, nas brincadeiras, né, nas intervenções, enfim, em todas as expressões que acontecem dentro de uma escola. As escolas, elas têm que pensar tanto num formato, num modelo de como que as escolas então passam a trabalhar para poder receber essas crianças e para que essas crianças sejam de fato incluídas no grupo e no espaço escolar. E também elas têm que pensar em cada caso. Conforme cada criança ingressa numa escola, elas precisam pensar qual vai ser o projeto inclusivo dessa criança, porque cada criança tem sua especificidade e as escolas elas começaram a se organizar, cada uma de um jeito diferente, cada um de acordo com seus valores, com o que elas pensam sobre a infância, do que elas pensam sobre o grupo, sobre coletividade. As escolas começam a se organizar e a pensar como que elas vão construir um espaço para que isso aconteça. Então, algumas escolas trabalham com núcleos de formação, propiciando espaço para os professores, para que eles consigam trocar sobre as angústias que aparecem em sala de aula, as dificuldades que é lidar com uma criança que tem diferenças significativas, tanto na aprendizagem quanto no comportamento. Existem escolas que estão criando departamentos de inclusão para formar os seus professores e auxiliares e que eles possam dar conta
dessas crianças das crianças e das diferenças dentro das salas de aula. Tem escolas que se organizam tendo acompanhantes escolares do próprio corpo de professores, então eles veem quem tem disponibilidade, quem tem interesse em trabalhar com isso, e em trabalhar com a diferença, em trabalhar com a diversidade, em trabalhar com a criança e também de se colocar em momentos de muitas dificuldades. Oferecem momentos de formação e aí os próprios professores que ficam nesse lugar do acompanhante escolar acompanham a criança de uma maneira mais individualizada. Individualizada não no sentido de ser um acompanhamento individual no 1 a 1, mas que tenha momentos na rotina garantido que a criança possa se beneficiar de um profissional que está lá com ela de uma maneira mais próxima. E tem escolas também que aproveitam do dispositivo do acompanhamento terapêutico, fazendo parcerias com profissionais que são de fora da escola, para também incorporar, né, no seu corpo de professores, um profissional que tenha um saber que vem de fora e poder compor com toda a equipe. Se a gente for fazer um apanhado histórico, e isso também se atualiza hoje em dia, por isso que é importante os pais conhecerem quais são os valores da escola, como é que eles trabalham, existem alguns formatos de instituição. O formato segregativo, né, de segregação, que exclui o outro, né? Quem é o diferente, ele fica do lado de fora, ele não é incluído. Tem o modelo da integração, que é um modelo de via única. O outro, o diferente, que apresenta diferenças significativas, que tem que mudar, que tem que se adaptar ao meio. E o meio não se adapta, não recebe, não acolhe o diferente. E tem o modelo da inclusão, que é uma via de mão dupla. Os dois se modificam. O meio se modifica para receber a criança ou para receber a pessoa com diferenças significativas e a criança se modifica para também poder participar do meio e conseguir fazer parte das escolhas do meio. A escolha por escola ou pelo projeto que a escola desenvolve tem a ver com os valores que a gente já falou, que os pais vão pensar na hora de fazer essa escolha. Em alguns casos, a gente sabe da importância de ter um profissional que possa acompanhar a criança em alguns momentos da rotina escolar. Um profissional que não é nem o professor, nem o auxiliar, que é alguém que pode ser de dentro da escola ou de fora da escola, mas que tem alguns momentos garantidos na rotina para que possa fazer um trabalho mais efetivo com essa criança, pensando nos projetos inclusivos. Não dá para estabelecer um padrão de que criança precisa ou se a criança precisa ou se a criança não precisa. Isso vai ser pensado a partir das observações, das análises feitas na sala de aula, da observação da criança, de como ela se relaciona nos espaços, como ela se relaciona com as outras crianças e com os outros profissionais. E a partir dessa leitura que é feita sobre a criança é que vai se pensar se essa criança vai se beneficiar de um acompanhante ou não. Pensando nesse profissional que se propõe a fazer um trabalho mais próximo com a criança, mais minucioso na rotina, que pode ser chamado tanto de acompanhante terapêutico, acompanhante escolar, apoio educacional, enfim, tem vários nomes que se dá para esse profissional, né? Que não ocupa nem o lugar do professor e nem o lugar do assistente ou do auxiliar, porque tem um olhar mais apurado em relação à criança, né? Tem momentos na rotina escolar que esse profissional fica mais próximo da criança. E esse profissional, ele tenta viabilizar e dar suporte para inúmeras situações que a criança possa passar durante a rotina, né? Durante o período que ela passa na escola. Tanto de suportes quando, por exemplo, a criança ela ainda não participa do código da cultura, então ou ela não está na linguagem, ou a brincadeira dela é muito diferente das outras crianças, ou ela não consegue se aproximar para falar ou para apresentar o que ela pensou, ou para falar sobre o desejo dela. Esse profissional ele entra justamente aí para fazer uma mediação entre o que a criança quer, o que a criança deseja, o que a criança manifesta, com o grupo. E do mesmo jeito ela faz uma mediação com o grupo, o que o grupo vem pensando, o que o grupo quer, o que o grupo escolheu, e media isso que é compartilhado pelo grupo com a criança.
essa mediação, ela tem o objetivo de aproximar o que a criança vive, às vezes num mundinho muito particular, né? Às vezes num registro muito próprio, que é muito difícil de ser compartilhado, com o grupo e vice-versa. O trabalho, quando a gente pensa na inclusão, é um trabalho que não é só focado na criança ou no grupo. Às vezes a gente fala de micropolíticas e macropolíticas, né? Tem tanto o trabalho mais individualizado, mas ele tem que se propagar para todo o resto da instituição, pensando que o aluno, ele não é aluno ou desse acompanhante, ou do auxiliar, ou do professor de sala. Ele é aluno da escola. Então essa é uma transformação que tem que acontecer em todos os âmbitos escolares, não só dentro da sala de aula e não só diretamente com o aluno. Para trazer alguns exemplos sobre como que isso pode se dar na prática, né, como isso pode acontecer na prática, eu pensei em duas situações. Uma delas é quando, por exemplo, uma criança tem uma brincadeira que não é visto pelos outros como uma brincadeira, porque pode ser uma brincadeira muito ensimesmada, uma brincadeira que não olha para o entorno, que tem um interesse muito particular e que muito dificilmente esse interesse pode ser compartilhado com o grupo. Essas situações, por mais que a criança esteja bem, né, não tenha um sofrimento ali, mas essas situações, elas podem trazer um grande risco, porque se a criança não for olhada nesse momento, se a criança não for observada, né, nos seus interesses, corre um grande risco da criança ficar excluída do grupo. E isso cada vez mais, né? E quanto mais excluída ela ficar do grupo, mais difícil vai ser dela conseguir se aproximar por iniciativa própria. Nesse momento é muito importante que esse profissional olhe para o interesse dessa criança, né? Veja como que ela está brincando, do que ela gosta de brincar, o que ela gosta de fazer, o que ela traz do repertório dela que está lá posto na brincadeira, e tentar também abrir essa brincadeira para todo o grupo. Então, pensar em algum momento da rotina que caiba essa brincadeira e que todos possam fazer parte dessa brincadeira. Assim, o grupo se interessa pela brincadeira dessa criança que antes estava fora, né, estava do lado de fora. Essa é uma forma de trazer o grupo para se aproximar. E do outro lado também, né, como fazer com que a criança que está lá excluída do grupo, muitas vezes fora da roda, ou não conseguindo compartilhar, justamente porque o seu repertório, o seu interesse são outros, como fazer para que ela também se interesse com a brincadeira que acontece no grupo. Então, se está lá acontecendo uma brincadeira, por exemplo, de cachorros ou de faz de conta de cozinha, quais elementos a gente pode pegar para também trazer a criança para se interessar por essas brincadeiras, mesmo que seja no início alguns momentos muito singelos, muito pequenos, muito particulares do repertório dela, mas que isso possa sendo traduzido para o grupo também conseguir acolher essa criança, e a criança ir conseguindo, da maneira dela, no tempo dela e com o repertório dela, fazer parte da brincadeira que acontece lá e a partir daí conseguir compartilhar, né, do que está acontecendo lá no grupo. Um outro exemplo que eu pensei para explicar um pouco, né, de como que esse trabalho pode acontecer, quando, por exemplo, uma criança que está dentro de um grupo, numa sala de aula, e essa criança ainda não tem a linguagem como recurso de comunicação. A criança, ela se expressa por meio de empurrões, por meio de puxões, por meio de beliscos, gritos, e que fica muito, tudo isso que eu falei fica muito no registro da agressividade, né? Fica pouquíssimo no registro da comunicação, que essa criança está querendo se comunicar de algum jeito. E pensando nesse trabalho mais próximo com a criança, tem toda uma leitura que dá para ser feita do que significa esses empurrões, esses gritos, esses beliscões, tentando tirar um pouco do registro da agressividade e olhar para essa criança no sentido de que ela também está querendo se comunicar de alguma maneira e que esse é o registro que ela tem. Cabe tentar entender o que está se passando ali, né? O que essas representações significam para ela. E da mesma maneira que isso acontece,
dessa via, né, do grupo para a criança, acontece também na via da criança com o grupo. E tentando construir com ela outras maneiras de se manifestar, outras maneiras de se aproximar das outras crianças. Acho que tem uma especificidade aí do trabalho, porque tudo isso que eu falei, se a gente for pensar num plano maior, o professor e o auxiliar, eles estão lá também para ser responsáveis dessas situações, né? Eles também estão lá para olhar tudo isso que acontece e fazer essa mediação dentro da sala de aula. Mas o que eu estou querendo mostrar é que o trabalho do AT ou do AE, ou desse profissional que está lá disposto, né, a acompanhar a criança, ele tem um trabalho mais minucioso com a criança. É um profissional que está próximo no dia a dia, que consegue fazer uma leitura mais rápida do que está acontecendo e tenta então transmitir tudo isso que se passa lá na dinâmica, na correria, né, nas atividades, nas demandas, nas produções das crianças, tenta olhar para tudo isso de uma maneira mais efetiva e não deixar passar, não deixar que isso escape, dando atenção às potencialidades que a criança tem de um jeito muito mais imediato e muito mais efetivo. O AT, ele tem um acompanhamento muito próximo com a criança, né? Mas ele tem que tomar muito cuidado para não se fazer presente o tempo todo, para que ele não vire um suporte ou uma espécie de muleta para a criança, né? Então, sempre que a criança precisa, vai ter um profissional lá para ajudá-lo. Não é uma ideia de entrar num esquema adaptativo, ortopédico, de consertar. É dar suporte e saber quando entrar e quando se retirar. Então é muito importante trabalhar nessa presença e na ausência. Às vezes está junto, dando esse suporte, fazendo essa mediação, e às vezes se retira para que a criança consiga fazer isso sozinha. Essa é uma das metas fundamentais e muito importantes desse trabalho, que é a autonomia. Quando que a criança consegue ter autonomia para realizar as brincadeiras sozinha, para conseguir se aproximar de um outro colega, para poder falar sobre os desejos e vontades dela, é nesse momento que esse profissional tem que se retirar. E pensando numa pergunta, né, que é uma pergunta que a gente sempre se faz, e é uma pergunta muito importante, quando que uma criança está de fato incluída numa escola? Quando que a gente pode dizer que tem uma inclusão, que aconteceu um trabalho efetivo e que então já é hora de se retirar, ou senão nem de entrar, né? Que existe um trabalho, um projeto inclusivo acontecendo lá. E eu acho que fica mais fácil de pensar nessas diferenças quando a criança, que porta, né, algumas diferenças significativas em relação ao grupo, ela saia desse lugar de o diferente, que ela não seja reconhecida como uma criança diferente e que ela seja vista então como uma criança com algumas diferenças, como todas as outras. A escola tem essa função e é um espaço privilegiado pensar dessa maneira. Quando a criança ela entra numa escola, como ela ingressa numa escola, ela se torna mais um. E quando ela se torna mais um, que a gente consegue dizer que de fato então ela está incluída. Para fechar, a gente gostaria de firmar a importância de todos esses elementos que nós trouxemos, estar bastante ativo para toda a equipe que lida com as crianças, né? A família, o pai, a escola, os profissionais que estão todos ao redor da criança, porque é dentro dessa troca, é dentro da percepção de todas essas pessoas, destes elementos, é que a gente vai conseguir acompanhar e desenvolver o trabalho. É fundamental uma continuidade em tudo isso que a gente está falando, né? Acho que é um desafio grande que a gente tem também, porque as crianças têm ritmos diversos, né? Às vezes elas dão uma empacada, então é muito comum os pais também começarem a mudar muito de escola, né? Em cima de uma expectativa. Então ele é fundamental essa boa escolha, um bom investimento, né, da equipe e um olhar bem específico para a criança, para o percurso dela de desenvolvimento, né, o que ela vai estar mostrando aí dentro dos seus saberes. Fica aqui um carinho nosso para cada um de vocês que ouviu a gente. Aí na tela vai estar aparecendo para vocês os nossos e-mails de contato para poderem mandar dúvidas, questões, observações. Essa dinâmica também é uma dinâmica que nos faz continuar no caminho,
vendo todas as possibilidades que a gente tem, né, de trazer essas informações. São informações a partir de pesquisas, a partir de vivências, e com certeza é também nesse feedback, né, que a gente consegue ir alimentando mais ainda essa comunicação com a sociedade, com os pais. Boa sorte a todos e continuem aproveitando aí as conversas trazidas pelo projeto. Queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui e espero que vocês aproveitem.